Olá pessoal, hoje eu estou trazendo aqui um exercício novo para vocês e é um exercício sobre semivariograma. Alguns alunos aí têm me cobrado falando que no canal não tem nenhum exercício mais prático, mais direto sobre semivariograma, então eu estou trazendo aqui um exercício bem simples para ser resolvido à mão, a pessoa entender aí como que é feito aí o cálculo do semivariograma experimental e depois inclusive aí tratando um pouco também sobre o modelo teórico. Então, do que se trata? Na realidade, é um conjunto de dados que foram medidos de forma real mesmo, né? São dados de resistividade elétrica medidos em ohms por metro, usando aí um arranjo Wiener de eletrodos. Na realidade, são resistividades superficiais do terreno, medidos de 100 em 100 metros ao longo de uma linha. Então, nós temos aqui a distância entre pontos é 100, né? 100 metros aqui, aqui. E nós temos esses valores: 12,1, 11,8, 11,5, 11,7, 12 e 12,2 ohms por metro. Nós vamos ver então como calcular o semivariograma experimental para algumas distâncias dessas aqui. E depois, como que a gente faz aí um ajuste, ou sugerir um possível modelo teórico aí para ajustar. Eu vou mostrar, na realidade, na tela do computador esse exercício, para ficar mais fácil entender do que se trata. Depois eu volto aqui para o quadro para fazer aí a resolução dele e mostrar para vocês como é. Bom, então, o problema que eu estou me referindo, na realidade, é esse aqui. Problema bem simples, como eu tinha dito, né? Uma dimensão. Então é o seguinte, ó. Em um levantamento de resistividade elétrica ao longo de uma linha de pontos espaçados entre si, de 100 em 100 metros, foram obtidos os seguintes valores de resistividade aparente em ohms por metro, né? 12,1, 11,8, 11,5, 11,7, 12 e 12,2. Aqui nesse último pontinho aqui. E aí no item A do problema é o seguinte: calcule o semivariograma experimental gama de H para H igual a 0, 100, 200 e 300 metros. Então a gente vai querer calcular para esses valores de H, 0, 100, 200 e 300 metros. E faça um esboço do gráfico de gama de H. Fazer um esboço simples, hein, pessoal? Não precisa de ter muito cuidado, né? Basta fazer uma divisão mais ou menos regular no eixo Y, eixo X. Não precisa nem de régua para fazer isso. Tendo um certo cuidado, dá para fazer esse esboço. E você ter uma ideia de como fica o gráfico, né, desse gama de H aqui. Então esse foi o item A desse problema. Item B. Ele pergunta o seguinte: qual dentre os modelos teóricos de semivariograma listados abaixo melhor se adequa ao ajuste do semivariograma experimental obtido? Aí agora já fica uma coisa um pouco mais específica. E ele aqui diz, ó, modelo exponencial, modelo esférico ou modelo gaussiano? Então, entre o modelo exponencial, modelo esférico e modelo gaussiano, qual é o melhor se adequa ao ajuste do semivariograma experimental que a gente acabou de calcular aí no item A. Ok, pessoal? Eu vou voltar então aí pro quadro para mostrar para vocês como é que se faz isso e depois eu também vou mostrar usando o software SGEMS para vocês também terem uma ideia de como seria feito isso no SGEMS. Bom, pessoal, então passando aqui a resolução, né, desse problema, é lógico que para calcular o semivariograma experimental, a gente vai usar aquela equação que a gente já viu anteriormente, né? Que o meu gama de H ele é igual a 1 sobre 2 vezes N de H, que multiplica aqui o somatório, né? De I igual a 1 até N de H dessa quantidade que é o meu Z de xi
mais H menos o Z de XI. Isso tudo aqui elevado ao quadrado. Essa é a equação que a gente usa aí para calcular o semivariograma. Nós já vimos isso aí em vídeos anteriores. É lógico que eu poderia trocar essa ordem. Não poderia também, em alguns livros vocês vão ver aqui, Z de XI menos Z de XI mais H. Tanto faz, porque se eu trocar essa ordem aqui, como eu vou elevar ao quadrado, não importa, né? Essa quantidade vai ser sempre positiva. Então, eu estou escrevendo dessa forma, né? Então, olhando para isso aqui, a gente já percebe o seguinte: lá no problema pede para calcular o gama de H para H igual a 0, 100, 200 e 300 metros. É lógico que o gama de 0, se eu fizer H igual a 0, isso é óbvio, né, que vai dar 0. Porque aqui, se o H é igual a 0, eu vou ter Z de XI menos ele mesmo. Z de XI menos Z de XI. Para todas as parcelas, né? E variando de 1 até N de H. Então, por exemplo, quantos valores de N de H a gente teria para H igual a 0? Como nós temos 6 pontos, nós teríamos 6 valores, né? Que seria esse valor 12,1 aqui, menos ele mesmo. Por quê? Porque se o H é igual a 0, o meu salto que eu estou dando é 0. Então eu estou pegando esse valor menos ele, então dá 0. Esse valor aqui, 11,8, menos ele mesmo. Esse menos ele mesmo, esse menos ele mesmo, aqui também. Ou seja, todas essas parcelas seriam 0, e aí nós teríamos aqui o gama de 0 igual a 0. Então a gente já tem aqui que o gama de 0, ele é igual a 0. Né? Isso aí é óbvio, a gente já viu isso anteriormente, nessas propriedades aí dos semivariogramas. Então a gente tem que partir para calcular o nosso gama de 100. Vou apagar aqui, né? A gente já sabe que o gama de 0, já considerando aqui que o gama de 0 é igual a 0, vamos calcular então o gama de 100. O meu gama de 100, deixa eu escrever mais aqui no cantinho para caber, vai ser uma quantidade assim. Primeiro, a gente tem que ver quantos saltos nós teríamos aqui para esse gama de 100. A gente vai olhar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 saltos aqui para a gama de 100. Nós temos 5 parcelas aqui nesse caso. Então a gente tem que pegar o quê? Quando eu fizer o Z de XI mais H, ou seja, eu estou pegando aqui esse valor desse ponto, 11,8, eu vou subtrair do meu Z de XI, que é o ponto anterior aqui, nesse caso desse salto, né? Salto daqui para cá. Então seria 11,8 menos 12,1. Né? Como eu tenho aqui 5 saltos, então eu vou escrever assim, ó, 1 sobre 2 vezes 5, né? Porque eu tenho 2 vezes o número de saltos aqui, né? O semivariograma tem esse fator 2. Lógico, se fosse o variograma, não teria esse 2, né? Já explicamos isso antes, né? E aí eu vou fazer essa soma. Eu vou colocar entre colchete aqui, né? Nós temos 5 parcelas. Então eu tenho as seguintes parcelas, ó. 11,8 menos 12,1 ao quadrado, mais 11,5 menos 11,8 ao quadrado, mais 11,7 menos 11,5 ao quadrado, mais, vou escrever aqui embaixo, 12,0 menos 11,7 ao quadrado, né? Esse aqui menos esse. E por último, o 12,2 menos o 12,0 ao quadrado. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, as 5 parcelas para esse problema. Aí calculando com a calculadora, né? Vamos fazer essas continhas aqui com a calculadora, a gente vai obter uma coisa desse tipo assim, né? O gama de 100
vai ser igual 2 vezes 5 aqui, 10, 1 décimo desses seguintes valores aqui, hein? Eu já tinha calculado, fica 0,09, né? Essa quantidade aqui elevada ao quadrado, mais 0,09, mais 0,04, né? Mais 0,09 e aqui por último mais 0,04. Né? Essas quantidades aqui, 0,09, 0,09, 0,04, 0,09, 0,04 de novo. Fazendo essa conta, nós vamos obter que o meu gama de 100 vai dar 0,035. 0,035 é o gama de 100. Ah, professor, qual é a unidade disso aqui? Obviamente que, como o problema, tá, nós estamos trabalhando com a variável que é a resistividade em ohms vezes metro, lógico que isso aqui tem, digamos assim, a unidade seria ohms vezes metro ao quadrado, né? Ohms ao quadrado vezes metro ao quadrado, né? Porque eu estou elevando ao quadrado cada parcela dessa aqui, é uma diferença de valores de resistividade aqui no caso, né? A resistividade elétrica é a variável que está sendo estudada. Bom, para o gama de 200, nós temos o seguinte, então, hein? Gama de 200 metros. Mas vamos ter o seguinte, quais são os passos que nós temos agora para 200 metros? Para 200 metros a gente tem o seguinte passo, ó. Um aqui, e aí aqui não tem nenhum. Vocês estão vendo, ó? Eu posso dar um salto de 200 metros desse ponto para esse, desse ponto para esse. Daqui, eu não tenho mais ponto aqui, então eu não posso mais dar um salto de 200. No entanto, eu posso dar também um salto de 200 daqui até aqui e um daqui até aqui. Vocês estão vendo então que eu tenho 4 parcelas. O meu N de H para H igual a 200 é igual a 4. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 1 sobre 2 vezes 4, né? Meu N de H é 4, você tem esse passo, esse e esse. E aí eu abrangi todos os pontos aqui do meu grid, né? Então aqui eu vou ter a seguinte soma. Vamos lá, hein? Eu vou ter 11,5 menos o 12,1 ao quadrado, mais, né? Vou para esse passo seguinte aqui, 12,0 menos o 11,5 ao quadrado, mais, agora eu tenho esse aqui, 11,7 menos o 11,8 ao quadrado, e mais, por último, esse passo aqui, ó, que vai ser o 12,2 menos o 11,7 ao quadrado. Então temos aqui os 4 passos, né? Que são possíveis aí com H igual a 200 metros. Fazendo a conta, nós temos aqui o meu gama de 200, 1/8, né? 2 vezes 4, 8, 1/8 das seguintes quantidades: 0,36 mais 0,25 mais 0,01 e mais 0,25 também. Fazendo as contas com a calculadora aí, o nosso gama de 200
vai ser igual a 0,109. 0,109 é aqui o valor do gama de 200. Não sei se vocês entenderam aí como é que é o procedimento. É uma coisa bem simples no caso desse problema em si, né? Porque tem poucos pontos e é um grid, só tem uma direção, né? Um problema unidirecional. Assim. E aí, falta agora calcular o nosso gama de 300 metros. Vou apagar aqui o quadro. Bom, para o cálculo do gama de 300, nós temos o seguinte. O gama de 300 vai ser igual. Eu agora tenho que ver quantos passos de 300 metros eu posso dar. Eu só tenho uma outra cor aqui, acho que tem aqui um verdezinho. Ó, para 300 metros eu tenho o seguinte espaço. Eu vou fazer em cima, hein, porque tá muito embolado aqui o desenho. Olha lá, eu tenho o seguinte espaço, ó. Daqui para cá, 1. Daqui para cá eu não posso fazer um passo de 300, porque eu não tenho mais pontos para cá. Mas eu posso fazer um daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, mais um passo de 300 metros. E daqui até aqui. Ou seja, eu tenho 3 passos possíveis para H de 300 metros. Então, meu N de H é 3. Então, vou escrever aqui, ó. 1 sobre 2 vezes 3. Que multiplica... Eu vou pegar, então, esse valor, 11,7, menos o inicial. Então, eu vou ter aqui, ó. 11,7 menos o 12,1 ao quadrado, mais, esse foi o primeiro, eu vou ter o 12,0 menos o 11,8 ao quadrado, e mais esse último aqui, que é o 12,2 menos o 11,5 ao quadrado. Né? Só tem essas 3 possibilidades aqui, né? Esses 3 passos com essa, digamos assim, com essa distância, seria no caso aqui 300 metros, né? Então é uma coisa bem fácil nesse caso de observar. Então meu gama de 300, 1/6, eu vou fazer 1/6, fazendo as continhas aí, vocês vão ter 0,16 mais 0,04 e mais 0,49. Fazendo essas contas. E aí, verificamos que o gama de 300 metros é igual a 0,10, aliás, 1,0 não, 1,15. 1,15. Gama de 300, 1,15. Então nós obtivemos, né? Gama de 0 é óbvio, é igual a 0, porque eu estou subtraindo cada ponto dele mesmo, todas as parcelas são nulas. Para o meu gama de 100, a gente obteve aqui 0,035, para o gama de 200, 0,109, e para o gama aqui de 300 deu 0,115. Então aí podemos agora fazer um esboço desse gráfico, para a gente ter uma ideia como ficaria a curva e tentar responder a pergunta no item B, né? Lá que tem no problema. Vou apagar agora tudo, né? Já que a gente já calculou. Bom, pessoal, estou aqui fazendo então tentando fazer um esboço, né? Desse gráfico. Aqui eu vou botar aqui, ó, 0,05. Esse primeiro tracinho aqui, 0,05. Aqui seria o 0,10. E aqui seria o 0,15, né? Seria uma coisa assim. É lógico que aqui teria até o 15, né? Teria as subdivisões aqui, né?
Seria uma coisa mais ou menos assim, as subdivisões. Não vamos precisar dessas subdivisões. Bom, o primeiro ponto está aqui na origem. Por quê? Porque o gama de 0 é igual a 0. Já vimos aí. O gama de 100, a gente viu que ele era 0,035. Aqui nós temos, deixa eu dividir mais ou menos a olho, hein, pessoal? Porque aqui é um esboço. Aqui seria 0,01, 0,02, 0,03, 0,35. Estaria mais ou menos por aqui, ó. Então o meu gama de 100 seria um ponto aqui, ó. Está dando para ver aí, hein? Ó, o pontinho aqui, gama de 100. Depois, o gama de 200, a gente viu que era 0,109, né? Então, arredondar para 0,11. 0,11 seria aqui, ó. O 109 seria bem perto por aqui, assim, ó. Seria aqui o gama de 200. Gama de 200 seria um pontinho aqui. E aí, por fim, o gama de 300 dá o 0,115. 115 seria uma coisa por aqui assim, ó. Seria um ponto aqui. Então nós temos um ponto aqui, né, que é o 0,115 para o gama de 300, 0,109 e aqui 0,109 e aqui o 0,035, que é o gama de 100. E aí, nós podemos já imaginar como é que seria uma curva. Observe que aqui tem o zero, né? Aí ele poderia imaginar que aqui, ó, vocês estão vendo que nós temos, se eu ligar esse ponto com esse, assim, ó, e aqui eu ligar esse com esse, e aqui ligar esse com esse, eu já começo a ver que aqui tem uma inflexão. Vocês estão percebendo isso? Existe aqui uma inflexão em algum lugar aqui, porque esse ponto ele não está colinear com esse, com a origem. Então aqui deveria ser uma coisa assim, ó. Então a gente começa já a perceber que um modelo para ajustar esse semivariograma talvez seja melhor um modelo que tenha um comportamento parabólico próximo da origem. Vocês viram que lá, entre as opções que tinha para resolver o problema, nós tínhamos modelo esférico, modelo exponencial e modelo gaussiano. Olha, tanto o modelo esférico quanto o modelo exponencial são modelos lineares próximos da origem. Nós estamos vendo que aqui, se eu tiver um comportamento linear próximo da origem para tentar passar perto desse ponto e desse aqui, eu vou me afastar desses, né? Porque tem uma curvatura assim, ó. Então, eu já começo a ver, pelo menos aqui, né? Depois vamos fazer agora, né, esse problema também no SGEMS, no computador, para verificar isso. Mas a gente já percebe que aqui um modelo do tipo gaussiano provavelmente é o melhor, né? Porque imagina uma curva que vai passar por aqui assim, né? Uma curva que passaria mais ou menos aqui assim, perto desses pontos. Estou tentando fazer um desenho aqui à mão, né? Uma coisa desse tipo, ó, tendendo para um certo patamar aqui. E aqui nesse gráfico, à mão mesmo, a gente já percebe que provavelmente o patamar seria da ordem aí de 0,12. Aqui é 0,1, 0,12, então o patamar teria por aqui, atingido assim assintoticamente, vamos. Por aqui estaria o patamar, né, dele, SIL. Ok, pessoal? Então, dentro daquelas opções lá que a gente tem para escolher, olhando aqui mesmo, resolvendo ele assim à mão, a gente já vê que o modelo mais adequado seria, a princípio, aí, o modelo gaussiano. Seria o melhor comparado aí com o modelo esférico e o modelo exponencial. Bom, vamos ver agora resolver esse mesmo problema usando o SGEMS para calcular isso, né? Bom, pessoal, para resolver o problema no SGEMS, eu já mostrei para vocês num vídeo anterior como que é a estrutura aí para fazer o arquivo para ser entendido aí pelo SGEMS e a gente calcular, inclusive krigagem, semivariograma e tal, né? Então nós temos aqui, eu salvei aqui no bloco de notas
os seguintes dados desse problema. Vou ter aqui exercício, né, como título. O número 4, porque eu vou ter aqui 4 colunas. E quais são as colunas? A coluna X, Y, Z e a coluna resiste, que é da resistividade. É lógico que a coluna Y e Z, eu vou colocar tudo zero, porque o problema ele é unidimensional. Eu só vou ter a dimensão no eixo X. Então aqui, ó, primeira coluna seria a coluna X, segunda coluna, a coluna Y, terceira coluna, a coluna Z, e aqui é a resistividade, que eu já tinha mostrado para vocês os dados. Então aqui, eu comecei a contagem, né, a minha origem no eixo X como zero. Como eu falei para vocês, as distâncias que foram medidas dos pontos variaram de 100 em 100 metros, né? Os pontos aí, eles são... A distância entre ele e o seu vizinho é 100 metros, então eu botei aqui, ó, 0, 100, 200, 300, 400 e 500 metros. Então, para 0 metros, né, considerando o pontinho que aparecia lá mais à esquerda na tela, a resistividade é 12,1 ohms metro. Aí aqui, ó, 100 metros, a resistividade era 11,8. 200 metros, 11,5. 300 metros, 11,7. 400 metros, o X, 12,0 ohms metro. E 500 metros, em relação aqui à origem, 12,2 ohms metro. Então, eu tendo aqui o arquivo nessa forma, a gente pode abrir ele usando o SGEMS. A gente pode usar o SGEMS para analisar esses dados, né, e tentar fazer aí o semivariograma para aqueles passos que foram pedidos lá. Então, nós temos aqui em Objects, eu venho aqui em Load Object, vou procurar onde eu salvei meus dados, né, como eu tinha falado anteriormente. Deixa eu abrir aqui onde é que está. Eu estou aqui meio perdido, porque tem pasta demais aí, com muitas coisas aqui no meu computador. Deixa eu ver aqui onde está. Geoestatística Online. SGEMS. Exercício 2024. Então tá aqui. Quando eu abro aqui, né, aparece essa janela, e aí aparece aqui, Select Object Type. Então aqui tá, ele fica no default dele, que é Cartesian Grid. Eu vou mudar para Point Set, né, Point Set, e dou Next aqui. Quando eu dou Next, a primeira coisa que eu tenho que ajeitar é aqui 3, né? Tá NA 2D. Eu vou botar aqui 3. Seria 3D. Na verdade, o problema não é 3D. Ele é 1D, né? Só tem dimensão no eixo X. Então, seria 1D. E eu vou colocar aqui um nome para esse... Vou botar aqui teste. Um nome para esse conjunto de dados. E aí é só depois daqui dar o Finish. E aí, agora já vai aparecer aqui, ó, os meus dados aqui. Se eu clicar só em teste, aparece só a posição dos pontos, né? Vocês estão vendo aqui os 6 pontinhos ao longo do eixo X. E quando eu clico aqui em Resist, eles ficam coloridos aí de acordo com uma escala. Aqui eu posso brincar um pouquinho com isso, né? Girar. Eu posso até girar colocando o eixo Z apontando para baixo, né? Girar colocando aqui o meu eixo Z apontando para baixo. E aqui o eixo X no sentido crescente. Ou seja, nesse caso aqui o eixo Y, ele está apontando para fora da tela, né? Eixo Y apontando aqui para fora da tela e tem os dadozinhos aqui. Bom, qual é o truque que eu vou fazer agora para calcular esse semivariograma? Eu tenho que entrar aqui em Data Analysis. Tem aqui a opção variograma. E aí aqui tem o seguinte, ó, Select Task. Aí eu venho aqui, Compute Variogram from Scratch.
Grid name é o teste que eu coloquei aqui. A propriedade, né? Head property resist e tail property resist também. Que é a resistividade, aquela variável resistividade que eu tenho aí do next. E eu tenho que entrar aqui com número de legs. Eu vou colocar aqui 3 legs, porque eu quero calcular para a distância 0, que seria 0 mesmo, gama de 0 é igual a 0, 100, 200 e 300 metros. Vou colocar 3. Leg separation, 100 metros. E leg tolerance, eu vou colocar 10 aqui, só para... porque eu não preciso de entrar com muita precisão aqui, né? Porque o grid é um grid regular, né? Aí aqui vem o seguinte, ó, number of directions, porque o caso aqui é unidimensional. Né? O caso é unidimensional, só tem uma direção. Então aqui em azimuth, eu vou colocar 0. Dip também é 0, porque não tem eixo Z. A tolerância é essa tolerância angular aqui. Eu vou colocar, né? Aqui ele diz o seguinte: se eu colocar uma. Deixa eu vou aumentar a tela aqui, ó. Se eu quero calcular um variograma omnidirecional, eu coloco para tolerância alguma coisa que seja maior que 90. Ó, angles are in degrees. Use a tolerance. Aqui, ó. Maior do que 90 graus, para indicar que o variograma omnidirecional. Então eu vou botar aqui um valor maior que 90, poderia botar qualquer coisa maior que 90, hein? Tá 100. Né? Que aí qualquer ângulo maior que 90 ele vai considerar como omnidirecional. Bandwidth, eu vou botar aqui 10 também. Poderia colocar aqui uma coisa qualquer. Variograma, tal. Aí só dá o next. Bom, quando eu dou o next, já aparece aqui o gráfico, um gráfico só de semivariograma. Por que um gráfico só? Porque é só o omnidirecional. Se eu tivesse aqui em 3D, né, ou 2D, iria aparecer o variograma, ou semivariograma na direção X, na direção Y, na direção Z. Aqui eu só tenho uma direção e ele é omnidirecional. Olha aqui o gráfico que apareceu. Aparece aqui os 3 pontinhos, né? É óbvio que também tem o ponto 00 da origem, porque o semivariograma experimental, ele é sempre 0 na origem. Então aqui, na origem também tem um ponto. Por quê? Porque o gama de 0 é igual a 0. Né? No caso do semivariograma experimental, ele, não existe o efeito pepita aqui, né? Ele sempre vai considerar o gama de 0 igual a 0, porque se eu pegar cada valor do ponto no grid e subtrair, né, dele mesmo, né, vai dar 0. Todas as parcelas no somatório do cálculo do semivariograma vão dar 0. Então aqui tem o ponto 00 na origem aqui. Temos aqui o ponto para 100, para 200 e para 300. E aí eu posso ver qual o modelo que vai mais se adequar. Então aqui vou considerar efeito pepita igual a 0, né? Tá aqui, ó, nugget effect, 0. Number of structures, eu vou botar 1, só tem uma estrutura aqui. E aí eu posso escolher o modelo. Só que aí eu olhando aqui, né, a olho, eu estou vendo que os pontos estão tendendo assintoticamente aqui para o valor, até aqui 0.12. Então aqui, seal contribution, eu vou botar aqui 0.12. Né, 0.12. Ele está começando aqui com o modelo exponencial. Então aqui, se eu começar a mexer aqui, ó, no meu alcance, né, tem aqui os 3 alcances, né, mas aqui na realidade eu só tenho um. Observe que quando eu tento fazer a curva passar perto desses pontos aqui de cima, que é o gama de 300 e o gama de 200, a curva fica muito longe do gama de 100. Tá vendo aí, ó? E se eu tentar fazer essa curva passar mais abaixo, mesmo assim eu não consigo me aproximar aqui do gama de 100. Eu teria que diminuir o meu seal contribution para me aproximar aqui do 100. Mas se eu fizer isso, eu vou me afastar dos dados aqui de cima.
que eu concluo a respeito disso? Que o modelo gaussiano, o modelo exponencial, ele não é bom. Aí eu posso mudar, por exemplo, o modelo esférico, né? O modelo esférico, que também, aqui no caso esférico, assim como o modelo exponencial, ele é linear próximo à origem, né? Ele já fica um pouquinho melhor, né? Vocês estão vendo aí que ele já dá um ajuste um pouco mais próximo. Olha lá, eu tenho essa distânciazinha aqui entre o ponto e a curva teórica, né? Para a gama de 200. Ele aqui também tem uma certa distânciazinha para o gama de 300. Mas mesmo assim tem uma distância muito grande aqui para o gama de 100, mas já ficou um pouco melhor. O modelo esférico, ele já, visualmente, ele já é um pouco melhor para ajustar esse semivariograma experimental do que o modelo exponencial. Então, o esférico ele já ficou um pouquinho melhor. No entanto, se eu venho aqui e escolho o modelo gaussiano, que é um modelo parabólico próximo à origem, olha lá o que acontece. Eu consigo um ajuste bem melhor, né? Bem melhor. Por quê? Porque eu tenho uma certa inflexão, né? Eu tenho um ponto de inflexão aqui, e dá para perceber isso, porque eu tenho o ponto da origem, né? Já que eu estou considerando aqui o efeito Pepita zero, e eu tenho uma inflexão, porque eu tenho um ponto mais para cá à direita, né? Que é o gama de 100, formando aqui uma certa inflexão. Já no modelo experimental, já dá para ver isso. O modelo experimental não, o semivariograma experimental, já dava para ver que teria uma inflexão aqui. Então observe que a distância da curva teórica do semivariograma gaussiano para o valor calculado é mais ou menos parecida com aqui para o gama de 200. Para a gama de 100 e gama de 200 eu consigo um ajuste bom. Eu posso até melhorar um pouco isso, né? Eu posso brincar aqui, ó, nesse valor. E observe que eu consigo a curva passando relativamente perto aqui desse ponto, aqui também, e desse aqui também, obviamente passando um pouco melhor. Eu poderia brincar um pouco mais, mudando aí o valor do Seal Contribution, né? Que aqui no caso eu botei 0,12. Talvez até eu conseguiria um ajuste melhor. Mas o mais importante aqui é responder aquilo que foi perguntado lá no problema, que era entre aqueles modelos, né, o modelo esférico, modelo exponencial e modelo gaussiano, qual o melhor se adequa ao ajuste desse semivariograma experimental. E nós estamos vendo aqui que o que se melhor se adequa é o semivariograma, o modelo gaussiano. O gaussiano é o que melhor se adequa porque ele tem uma tendência para a próxima origem do tipo parabólica e um ponto de inflexão aqui nessa região intermediária entre a origem e o patamar dele, né? Então essa é a vantagem nesse modelo, nesse caso desses dados aqui, probleminha bem simples, então fica respondido também via software como seria a resolução aqui no SGEMS, né? Assim como a gente fez a resolução direto no quadro. Ok, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado aí desse problema e até a próxima.